Você acredita em fantasmas? Muitos dizem que não, é até o dia em que algo acontece. Uma voz sussurrando seu nome quando você está sozinho, um vulto passando pelo canto do olho, a sensação de que alguém está te observando no escuro. Pode ser só imaginação, ou talvez não. O relato de hoje vem de alguém que teve essa dúvida arrancada para sempre. Uma experiência que desafia a lógica, o medo e a própria realidade. Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se, porque depois desse relato, talvez você nunca mais durma tranquilo. Jamais havia permanecido acordado até tão tarde devido ao trabalho, mas eu compreendia que, ao inaugurar meu empreendimento de tacos, seria inevitável estender as madrugadas até as 2 ou 3 da manhã. Eu já tinha decidido, para o meu estabelecimento, fixá-lo em uma esquina na estrada mais próxima de minha residência, pois reparei que naquela área havia um fluxo considerável de pessoas. A primeira semana transcorreu de forma bastante positiva, com destaque para o sábado. Nesse dia, às 18 horas, iniciei a montagem do meu quiosque. Por volta das 19 horas, já estava preparando a carne juntamente com os demais ingredientes. Às 20 horas, dei início às vendas, e como esperado, a clientela começou a se aglomerar. Permaneci sozinho, uma vez que ainda não dispunha de recursos para contratar um funcionário que me auxiliasse, e confesso que foi exaustivo enfrentar 4 horas de atendimento contínuo, dada a quantidade excessiva de pessoas. Já ultrapassava meia-noite quando a maior parte do público deixou de transitar pela avenida. Embora ainda surgissem alguns clientes, o número não era expressivo. Por volta da 1 da manhã, o ambiente se tornou completamente deserto, nem sequer uma alma em movimento passava por ali. Eu estava quase encerrando as atividades quando um homem embriagado se aproximou e solicitou 2 porções. Ele passou a divagar sobre a vida, a família e os problemas que enfrentava, fazendo com que aquelas 2 porções se estendessem por 1 hora inteira. Quando deu 2 da manhã, ele ainda conversava comigo, mas os dois ficamos em silêncio de repente, pois a risada de uma criança começou a ecoar. O senhor que conversava comigo parou a mordida no meio do caminho e ficamos espantados, já que ele mesmo disse que, ao redor, não havia absolutamente nada. Olhei de um lado para o outro, mas também não vi ninguém. Meio assustado, o bêbado comentou: "Aqui dá um susto, né?" Ele então retomou o papo, mas, segundos depois, pude ver como apareceu um garotinho, um menininho, que se sentou no meu posto, perto daquele senhor, e sorriu para mim. Devolvi o sorriso e perguntei por que ele estava ali, tão sozinho, porém quem me respondeu foi o homem bêbado. Preferi ignorar a fala dele e me concentrei no menino, perguntando o que fazia na rua àquela hora. Perguntei se ele estava com fome. Ele disse que sim, e eu lhe ofereci 2 tacos de graça. Depois de alguns minutos, o senhor bêbado me pediu a conta, pagou e foi embora, enquanto eu ainda conversava com o menino. Perguntei onde ele morava e ele apontou para uma casa de 2 andares do outro lado da avenida. Assim que o garotinho terminou os tacos, desceu do banco correndo em direção àquela casa. No domingo, montei o meu ponto novamente, e a avenida ficou vazia por volta das 2 da manhã. Foi então que o mesmo garotinho voltou. Isso se repetiu a semana inteira. Diego aparecia sempre de madrugada, às 2, mas havia algo estranho nele, pois nunca o vi atravessar a avenida nem sair de casa em nenhum momento. Todas as madrugadas eram iguais. Primeiro eu escutava a risada dele ao redor, depois ele surgia para me cumprimentar. Num domingo, lá pelas 11 da noite, enquanto atendia ao mesmo bêbado de antes, notei que um casal saiu da casa de Diego e veio ao meu posto, pedindo 2 porções e 2 refrigerantes. Enquanto comiam,
Perguntei ao homem se podia fazer uma pergunta. Ele disse que sim, então eu disparei: "O senhor é o pai de Diego?" Ele confirmou com uma voz trêmula. Alertei para ele tomar cuidado, pois o filho estava escapando de casa todas as madrugadas. Contei que o menino aparecia ali às 2 da manhã. Nesse instante, o casal começou a chorar. Fiquei confuso, achando que tinha acontecido algo grave naquele dia. Perguntei se estava tudo bem e a mãe, muito abalada, explicou que o filho já havia falecido há 2 anos. Ela disse que o carro o atropelou naquela estrada, arremessando seu corpo até a esquina onde eu estava. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer, pois eu realmente o tinha visto. O bêbado que comera ali também fora testemunha de algo, mas, quando perguntei, ele jurou que viu apenas eu conversando sozinho, pois não havia mais ninguém no meu posto, muito menos uma criança. O pai de Diego contou que uma vizinha certa vez relatou ouvir o menino durante a madrugada e, ao espiar pela janela, viu que Diego brincava naquela rodovia, na calada da noite. Fiquei extremamente penalizado e nem sequer cobrei o casal naquele momento. No dia seguinte, fechei mais cedo. Não conseguia acreditar, pois o menino não parecia um fantasma ou algo do tipo. Mas me recordei de ter notado uma cruz na calçada, perto de onde eu costumava montar o posto, sem nunca dar atenção. Naquela tarde, cheguei mais perto e li o que estava escrito. Sim, lá se via o nome de Diego e a data de sua morte. De fato, eu morro de medo de fantasmas, e, desde aquela noite, sempre recolho o meu ponto antes da meia-noite. Não acho que voltarei a fechar tão tarde. Foi isso, audiência. Boa noite. Agora vou contar uma história que me fascina bastante, deixando claro que não é minha, e talvez por isso mesmo eu goste tanto dela. No entanto, meu avô ainda carrega traumas do que ocorreu. Ele, depois de se aposentar da polícia, trabalhou por um tempo como vigia noturno no cemitério de um povoado onde morava antigamente. Durante as noites, eram apenas ele e seu colega Ramon tomando conta de todo o cemitério, que nem era tão grande, mas precisavam deles porque já haviam ocorrido vários casos de túmulos saqueados. Na primeira noite do meu avô, Ramon lhe mostrou o que precisava fazer, até desenhou num papel todas as áreas do cemitério. Parecia simples, mas não era. Havia muitos perigos, e foi por isso que contrataram 2 guardas. Ramon explicou que algumas pessoas roubavam as roupas, joias ou objetos de valor dos falecidos, e teve até quem roubasse um corpo inteiro. Meu avô, que já fora policial, entendia bem o tipo de ladrões que enfrentaria. Quando chegou a meia-noite, ele precisou percorrer o cemitério com uma lanterna e um cacetete para se proteger. Além disso, levava uma arma de fogo consigo, por precaução. Começou então a ronda no cemitério gelado. O vento soprava em meio aos túmulos, e a escuridão os abraçava. Meu avô atravessou a parte infantil sem problema, embora sentisse uma energia muito estranha ali. Mas, ao chegar na seção dos adultos, começou a ouvir um sussurro suave no vento, algo que soava como se estivessem fazendo um ritual ou uma reza. Ele seguiu aquela voz feminina, caminhando alguns metros para a direita, e a viu em uma pessoa ajoelhada em frente a um túmulo. Ao iluminá-la, meu avô percebeu que se tratava de uma senhora de, talvez, uns 50 anos, que estava enterrando algo na sepultura. Quando notou ter sido descoberta, ela disparou em fuga, saindo do cemitério. Meu avô chegou a correr atrás, mas parou na tumba. Usou a bota para afastar a terra e viu que a mulher estava enterrando os bonecos de pano repletos de alfinetes. Mais ao fundo,
encontrou um pote de geleia contendo um líquido vermelho, vários fios de cabelo, alfinetes e fotos de pessoas. Ele não chegou a tocá-los, apenas os chutou para fora do cemitério. Essas pessoas malucas, ele dizia sempre que comentava o assunto. Em seguida, prosseguiu a ronda, voltou para perto de Ramon, que explicou ser comum ver gente praticando bruxaria ali. Também disse para não se assustar caso visse algo além disso, como um fantasma. Meu avô não acreditava em assombrações, repetindo que era melhor temer os vivos que os mortos, e seguiu trabalhando normalmente. Passou-se um mês, já perto do Dia das Bruxas, lá pela metade de outubro. Numa noite de trabalho, eles cumpriram as tarefas de sempre, e, por volta das 2 ou 3 da manhã, meu avô saiu para fazer a ronda. Começou pelas partes externas, sentindo que a madrugada ficava cada vez mais fria, e também que o ambiente no cemitério começava a mudar. Em geral, é muito silencioso por ali, mas ainda se ouvem o vento, os galhos das árvores balançando, alguns grilos e pássaros noturnos. No entanto, quando ele foi para a sessão dos adultos, todo o som desapareceu e era como se o tempo tivesse parado. Não havia vento, apesar do frio intenso, e não se escutava nada, absolutamente nada. Só se ouvia o coração do meu avô batendo cada vez mais depressa, pois ele pressentia que algo estava errado. Então, sentiu uma mão fria encostar em seu ombro e sussurrar seu nome ao ouvido. Ao se virar, viu, diante de si, uma sombra muito escura, alta, com cerca de 2 metros, que parecia a própria morte. Meu avô sacou a arma e atirou contra a sombra gigante, mas as balas simplesmente a atravessavam. Desesperado, correu em direção à área infantil, mas, antes de chegar lá, escutou, a vários metros de distância, risadas de muitas crianças, como se estivessem brincando felizes em um parque, quando, na realidade, era um cemitério. Ele ergueu a lanterna, mas nem percebeu que a bateria tinha acabado e não iluminava mais nada. Apenas a luz do luar incidia sobre o local. E, sob aquele clarão pálido, meu avô pôde ver várias crianças correndo e se divertindo entre os túmulos. Eram elas que estavam rindo e gritando. Apavorado, tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam. Ficou paralisado por alguns minutos, apenas observando aquelas crianças fantasmagóricas, até sentir uma mão agarrar seu ombro por trás. Ele gritou, achando que fosse a morte, mas, ao se virar, viu que era Ramon, quase o carregando dali. Quando chegaram à casinha onde ficavam, Ramon jogou aguardente na cabeça do meu avô e o limpou com ovos e ervas. Ele estava tão impactado que não conseguia se mexer direito. Passou 1 hora e, então, começou a sentir muito frio e a adoecer subitamente. Ramon o dispensou mais cedo e ele foi embora. Na noite seguinte, meu avô não voltou. Apareceu apenas pela manhã para apresentar sua renúncia. Ramon insistiu que ficasse, alegando ser algo comum nesta época de outubro, quando dizem que os mortos estão quase prontos para retornar e rever suas famílias. Mas meu avô não deu ouvidos, pois sabia que não era nada normal o que vira, e renunciou de todas maneiras, e agora seu dito é, temos os vivos e os mortos. Sou taquero há mais de 20 anos, e durante todos esses anos, nunca me aconteceu nada paranormal. Porém, tenho amigos que trabalham na mesma área e, claro, com certeza já passaram por situações estranhas, pois, ao trabalhar altas horas da madrugada, você se expõe a coisas muito perigosas e acontecimentos que não conseguimos compreender. Deixe-me contar, já eram 3 da manhã e meu companheiro já estava fechando o ponto, guardando as verduras, quando de repente ouviu alguém começando a falar.
Era a voz de dois homens que mantinham uma conversa ao lado do posto. Eles riam. Eu, taquero, pensei que talvez fossem clientes, então ele se espiou pelo buraco do posto, mas não havia ninguém ali. Ele jura ter visto dois cães falando como se fossem humanos, e quando se espiou, os cães se meteram a correr, rindo, o que o impressionou tanto que ele desmaiou dentro do posto. Felizmente, ele não se bateu com força e, minutos depois, despertou rapidamente, guardou suas coisas na caminhonete e foi embora. Eu acredito nele. Lá fora, não entendemos o que acontece durante as madrugadas, mas também acredito, pois, ao me contar essa história, seu semblante aparece assustado e ele até começa a tremer. É uma história curta, mas bastante aterrorizante para mim. Eu vinha de trabalhar muito tarde, já passava das 12 da noite. Trabalho como contador e, naquela ocasião, precisei ficar até tarde para entregar um trabalho urgente de contabilidade que me solicitaram. Ao terminar, peguei minha moto e segui para casa, tomando a rota habitual. Durante todo o caminho, tudo estava normal, mas, de repente, enquanto dirigia, a moto começou a dar solavancos. Isso me pareceu muito estranho, já que sempre mantenho minha moto com a manutenção em dia para evitar esse tipo de inconveniente. Pouco depois, ao passar por um lugar chamado O Velho Trabalho, um local do qual já ouvi falar que assustava, entrei em pânico, pois não queria terminar parado ali. O único que fiz foi rezar, pedindo proteção para chegar bem em casa. Então, no meio daquela estrada escura e reta, do nada, apareceu um adolescente de aproximadamente 16 anos que atravessou a rua. Como ele veio de frente, pude ver seu rosto e era aterrorizante, pálido, desfigurado e sem olhos, com as cavidades oculares vazias. Isso me deu muito medo. Rapidamente, esquivei-me com a moto para não colidir com ele e, ao fazê-lo, acelerei ao máximo para chegar em casa o mais rápido possível. Porém, a situação não terminou aí. Percebi que ele vinha correndo atrás de mim em alta velocidade. A única coisa que me ocorreu foi acelerar ainda mais, para que ele não me alcançasse. Numa parte da rota havia postes de luz que iluminavam todo o trajeto e, justamente quando cheguei naquele ponto, ele se desvaneceu. Pelo retrovisor, notei que ele já não vinha mais. A adrenalina e o coração disparado tomaram conta de mim. Ao chegar em casa, desci rapidamente da moto, guardei-a de imediato, fechei tudo e, ao me encontrar com minha esposa, ela me perguntou aflita o que havia acontecido, pois eu estava visivelmente alterado. Já no nosso quarto, tentei me acalmar e, enquanto me trocava para dormir, relatei o ocorrido. Ela me aconselhou a ter mais cuidado ao sair tão tarde do trabalho e orou por mim, o que me ajudou a me tranquilizar. Ainda assim, fiquei muito assustado e espero nunca mais encontrar aquilo no caminho, pois aquele encontro foi extremamente perigoso. Sinceramente, confesso que foi um susto enorme e espero nunca mais topar com algo semelhante. E vocês, audiência, o que acharam dessas histórias? Antes de terminar o vídeo, como uma história extra, vou contar um relato bastante interessante que nos enviaram por e-mail. Minha parte desta noite foi essa. Nos vemos em um próximo programa. Boa noite, tchau. Meu avô foi como um pai para mim, pois ele me guiou e aconselhou durante muito tempo. Por isso, o dia em que ele morreu foi um golpe muito duro para mim. Naquele dia, chorei até acreditar que ficaria sem lágrimas. Mas não me importei, quis liberar todo o meu sofrimento. No dia seguinte, senti um alívio na alma, como se tivesse me livrado de um grande peso. No ano seguinte, justamente na data do aniversário de sua morte, 31 de agosto, que coincide com o aniversário de uma de minhas melhores amigas, tive sentimentos ambíguos. Por um lado,
alegrava-me por saber que ele descansava em um lugar melhor. Por outro, o sentimento era de nostalgia e tristeza, com um nó na garganta. Na noite anterior ao seu aniversário, ou seja, no dia 30 de agosto, consegui sonhar com ele. A casa tinha 2 andares e seu quarto ficava no andar de baixo. Naquela época, eu já não morava mais na casa, tendo ficado a dormir no quarto de cima, minha antiga alcova. Sonhei que despertava em seu quarto, meu avô estava de pijama e me encarava no espelho. O banheiro também ficava no mesmo quarto e, naquele sonho, estava repleto de plantas, todas verdes e exuberantes, repletas de vida. Enquanto me olhava no espelho, pude ouvir claramente sua voz e mija, já cheguei. Assim, ele me chamava quando chegava em casa. Fiquei pasma e não respondi. Em instantes, ouvi novamente sua voz chamando, filha, você não vai me receber? Foi então que percebi que era meu avô. Comecei a tremer de emoção e, ao sair do meu quarto, meu rosto estava cheio de lágrimas. Gritei vovô, e, quando vi, ele caminhava normalmente. Ele, nos seus últimos anos de vida, além de usar bengala, estivera acamado, enfraquecido, muito doente, no final, mal de saúde, mas sempre cercado pelas pessoas que o amamos. Quando o vi, ele estava ereto, sorridente, com um olhar repleto de vida. Foi um alívio vê-lo assim, tão feliz. Cheguei, o abracei e senti tudo tão real. Pouco depois, ele iniciou a descida pelas escadas e eu o acompanhei. Ele parou em frente ao quarto, no primeiro pavimento, abriu a porta e eu inquiri o que estava fazendo. Ele respondeu, vim recolher algumas coisas. Eu quase questionei quais coisas, mas ele apenas semicerrava os olhos por um breve instante, e então ouvi a voz de minha avó dizendo, filha, com quem você está conversando? Quando reabri os olhos, meu avô já havia desaparecido, mas a porta permanecia aberta. Minhas lágrimas continuavam a escorrer incessantemente, e assim despertei, com o rosto ainda encharcado. Levantei-me de súbito, abri a porta do meu quarto e desci correndo as escadas. Milagrosamente, não tropecei. Ao alcançar o primeiro pavimento, a porta do quarto do meu avô estava aberta, exatamente como ele a deixará em meus sonhos. Desde a sua partida, aquela porta não fora aberta, ela se mantivera fechada por um ano inteiro. Minha avó surgiu e perguntou, filha, o que há de errado? Sem conter as lágrimas, eu, comovida, declarei que o avô estivera ali. Abraçamo-nos e choramos juntas. Essa experiência paranormal foi, sem dúvida, a mais bela que já vivenciei. Então, você ainda acha que fantasmas não existem? Há quem prefira acreditar que tudo tem uma explicação lógica. Mas e quando não tem? E quando o medo se torna real? Se você já viveu algo assim, algo que fez seu coração parar por um segundo, e compartilhe sua história. Envie seu relato e ajude a manter o terror vivo. Envie seu relato. Se gostou desse relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias assombradas. Agora olhe ao seu redor, tem certeza de que está sozinho?